Olá pessoal, tudo bem? Continuando o nosso curso de práticas informais de Mindfulness, nessa semana a prática consiste em observar os pequenos desejos ao longo de um dia. O desejo, por exemplo, de tomar mais uma taça de café, uma xícara de café. O desejo de repente chegar logo em casa depois de um dia de trabalho e você está preso no trânsito. Então esse pequeno desejo de querer chegar logo em casa. O desejo de que essa fila à sua frente ande mais rápido. Os pequenos desejos. Então a gente pode se questionar ao longo do dia: o que eu quero agora? Que desejo está presente em mim agora? Nessa prática, que é baseada no livro da Jan Chozen Base, Como Domar um Elefante, ela afirma que essa prática não quer necessariamente dizer que os desejos são negativos. Significa que alguns são saudáveis, alguns não são tão saudáveis. Então, por exemplo, o desejo de se alimentar é um desejo saudável que nos mantém vivos. O desejo de dormir, a própria sexualidade, traz saúde para nós. São desejos naturalmente presentes em nós. Mas talvez o excesso, comer em excesso, comer uma sobremesa depois de ter comido muito já, esses desejos que talvez não nos façam bem no longo prazo também. Um exemplo que ela dá é: se a pessoa está se sentindo solitária num determinado dia, no dia seguinte pode vir a pergunta para ela: como que eu vim parar na cama dessa pessoa? Então o desejo de não se sentir sozinho num dia é só apenas e tão somente um desejo. Mas o que esses pequenos desejos ao longo de um dia, ao longo de uma semana, podem provocar como consequência? Então a ideia é, sempre que você se lembrar durante essa semana, durante as próximas semanas, se você quiser, claro, você pode continuar com essa prática para sempre, observar os pequenos desejos que vão aparecendo no dia a dia. O que eu quero agora? O que eu estou necessitando? Qual é a vontade que eu tenho? Qual o desejo que eu tenho nesse momento? Simplesmente observar. Essa já é uma prática de Mindfulness. Aos poucos a gente vai notando as consequências de certos desejos. Certos desejos então conduzem a um caminho que talvez seja até de sobrevivência, e certos desejos talvez tragam consequências negativas ou até mesmo muito negativas. Em determinadas situações, como estar num banco e ter lá uma fila, o desejo de que aquela fila ande mais rápido pode provocar também sofrimento, também insatisfação, também um sentimento de frustração ou até mesmo de raiva. E a gente pode também observar esse desejo. Então, no dia a dia, quando você estiver fazendo essa prática, você pode simplesmente observar esse desejo. E se você quiser aprofundar um pouco mais na observação desse desejo, você também pode se questionar qual que é a consequência de ter aquele desejo. É uma consequência que vai me trazer sofrimento ou uma consequência que não vai me trazer sofrimento? E também talvez fazer a pergunta: quem seria eu ou como seria essa situação se eu não tivesse esse desejo? Se eu estou voltando para casa e tem um trânsito, eu posso simplesmente perceber que eu tenho um desejo de chegar logo em casa e abandonar esse desejo, talvez. E vou ser simplesmente uma pessoa que está próxima de chegar em casa, que talvez poderia chegar um pouquinho antes em casa, mas talvez vai ser um pouco depois o horário de chegada. Então é simplesmente isso. Os desejos, muitos deles são saudáveis e não causam problemas para nós, mas muitos deles causam problemas, dificuldades, sofrimentos. Então, se eu tenho o desejo de ser elogiado, quando eu gravo um vídeo, por exemplo, ou se você tem um desejo de ser elogiada ou elogiado quando você está numa conversa com alguém, ou que a outra pessoa com a qual você está dialogando concorde com o seu ponto de vista, esse é um desejo. E isso pode causar sofrimento para você e pode causar problemas para a relação. Por quê? Porque você vai ficar nessa expectativa, nesse desejo interno de que a outra pessoa sempre concorde com você. E se ela discorda, isso pode gerar desentendimento e raiva. De fato, como é observado na clínica, na psicologia, muitos casamentos, muitos namoros, muitos relacionamentos acabam por discordância de opinião e às vezes coisas até muito banais.
Então, o desejo de estar certo pode ser um problema. E aí, observar esse desejo, observar a consequência que ele traz e, de repente, também tendo atenção plena, momento a momento, nós podemos muitas vezes simplesmente deixar o desejo ir embora. O desejo de comer essa sobremesa, eu posso deixar ele ir embora. Se eu quero tomar menos café, eu posso simplesmente observar que eu tenho o desejo de tomar café e também deixá-lo ir embora. Essa é a prática, observar os pequenos desejos no dia a dia. Dúvidas, sugestões, comentários, entrem em contato. Até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.